Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vocês estão bem? É sempre uma alegria poder compartilhar. Por falta de avisos, tem mais um. Próximo domingo, culto da família. Quem tem família aí? Vai ser uma celebração diferente, com todas as crianças aqui no templo. Muita alegria, movimentação. Você que está em casa, sugiro que venha de tênis, que o negócio vai ser quente. Vai ser uma grande bênção. E compartilhar algo aqui nesse início. Quem sentiu a presença do Senhor, a unção do Senhor durante esse louvor? A presença do Senhor era tão densa. Quando nós chegamos ali no estacionamento, a gente já sentia no próprio ensaio a presença do Senhor, a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. E é algo interessante, né? Porque quando eu vou pregar, minha esposa sempre me alerta: cuidado com a sua voz, não grita, não canta alto. Aí quando vem um louvor desse, eu chorei, eu gritei, eu urrei. Então, se tiver alguma falha de voz aí, meus irmãos, me perdoem, mas que quando o Senhor vem de uma forma impetuosa, não tem como se conter. Amém? Sejam todos bem-vindos. Você também que nos assiste no YouTube, também seja muito, muito bem-vindo. O tema da mensagem de hoje é a verdadeira coragem. A verdadeira coragem. Quando falamos que existe a verdadeira, obviamente, por exclusão, existe uma falsa coragem. E o nosso objetivo nessa noite é esclarecer, meditar um pouco à luz do texto bíblico, para esclarecer que existe dois tipos de coragem. Uma coragem verdadeira, uma coragem alinhada com o propósito do Senhor, e uma outra coragem, que é uma coragem humana, que também pode ter o seu valor no âmbito humano, mas não está alinhada com o propósito de Deus. E o Senhor, Ele tem brincado conosco, num bom sentido, aqui na igreja, e muitas das pregações, sem os pastores conversar, a gente tem visto vários casos em diversos pastores, as palavras se complementam. E esse esboço eu já tinha rabiscado a espinha dorsal dele, e eu não sabia falar de coragem logo depois de afronta, né? O pastor Caio pregou no domingo sobre afronta, que o inimigo nos afronta, quer seja no dinheiro, na saúde, na família, e nós temos que ter estratégias para lutar com esse inimigo, e uma das estratégias é preciso ter coragem, uma coragem bíblica, uma coragem santa. E quando falamos de coragem, o que vem à mente? Talvez os astros de Hollywood, Rambo, o impetuoso lá que sozinho destruía exércitos, e a gente gostava, né? Dentro de tanta mentira, mas você terminava de assistir o Rambo, você se sentia o próprio super-herói, ou gladiador, ou soldados guerreiros, ou do âmbito feminino, Mulan. Talvez, ou até mesmo esportistas radicais, né? Porque também a gente vê muito esportista aí que tem coragem de desafiar as leis naturais, quer sejam pilotos, quer sejam aqueles que saltam de paraquedas de longas alturas. E essa coragem, essa definição de coragem, ela está até em certo ponto certo, é até natural nós trazermos à memória esses personagens, porque o conceito de coragem humana, ele está relacionado à bravura, está relacionado à intrepidez, está relacionado àquela pessoa que enfrenta os seus medos. Contudo, todavia, entretanto, esta é uma coragem humana. A coragem bíblica é um pouco diferente. A verdadeira coragem é obedecer a Deus. Que você grave essa frase, que ela vai nortear todo o nosso sermão. Que a verdadeira coragem, ela não está norteada no tom da sua voz, não está relacionada nos seus músculos, não está relacionada no seu ímpeto, não está relacionada no seu pavio longo ou curto. A verdadeira coragem está em obedecer a Deus. E quando vamos para a Bíblia, quando se fala de coragem, talvez venha logo em mente Josué 1:9, ser forte e corajoso. Josué é um líder militar, um líder guerreiro, e esse texto tem muito essa questão da coragem e da bravura. Mas o que muitas vezes nós esquecemos é a primeira parte desse texto, que diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Então, essa bravura, essa coragem de Josué estava alicerçada numa ordem do Senhor.
não era uma coragem por coragem apenas, era uma coragem sim, em obediência. Então não vale você, meu irmão, minha irmã, tirar o texto do contexto e dizer eu sou forte e corajoso e sair gritando, metendo dedo na cara, brigando no trânsito, reagindo ao assalto, dizer não, mas a tua palavra diz que eu sou forte e corajoso, mas não é sobre isso, é de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Depois você faz isso, leva um quebra-pau aí na rua e depois vai botar a culpa no Senhor. Senhor, mas eu fui forte e corajoso. Ele disse, mas eu não te mandei. Na verdade, é diferente. E esse termo ser forte e corajoso, até para ficar claro como a Bíblia se completa, essas duas palavras em hebraicos, ser forte e corajoso, são as mesmas que Davi falou para Salomão, quando estava passando o seu reino, em 2 Crônicas 28:20. Ser forte e corajoso e mãos à obra. E Salomão era um rei pacífico. Na verdade, essa coragem estava sim em manter o plano de construção do templo. O salmista, no Salmos 27:14, também fala, ser forte e corajoso, espere no Senhor. Então não é uma força e coragem para atacar. Muitas vezes ser forte e corajoso é esperar no Senhor, para que o Senhor haja e faça o que nós não podemos fazer. Amém, igreja? Vocês estão por aqui ou não? Abram as suas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 7, por gentileza. Esse vai ser o texto que vai nos guiar na reflexão de hoje. Deixa aberto, eu vou fazer uma pequena contextualização e depois nós vamos ler o texto bíblico. Amós vem de Mateus, voltando, você chega em Amós, um profeta menor. Dando um breve contexto aqui, do período do profeta Amós e do que nós estamos falando aqui, Amós surge no reinado de Jeroboão II. Nesse tempo, o reino de Israel já havia sido dividido em reino do norte e reino do sul, 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. E o reino de Israel estava no norte e Jeroboão II era o rei dessa parte do reino de Deus já dividido. E esse reino de Israel, desde Jeroboão I, há mais de 100 anos, que Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte, logo após Salomão, eles entraram numa degradação contra o Senhor. Idolatria, templos que iam contrário ao Senhor, e também Jeroboão I ergueu seus próprios sacerdotes e fez até bezerro de ouro. Por quê? Como Jerusalém ficava no reino do sul e o povo tinha o costume de descer para o templo para prestar culto, sacrifício, etc., ele temia que o povo descesse nas festas e se alinhasse com Roboão. Então ele cria seu próprio templo, ele cria seus próprios sacerdotes, não guiados pelo Senhor, guiado por ele mesmo, não descendentes de Arão, e ali ele estabelece uma cultura e uma religião que guiava os samaritanos, que era completamente louca. Eles criam num Deus teocêntrico, mas adoravam outros deuses e tinham uns ritos bem controversos. Só que após esses tempos, muitas guerras entre o reino do norte e o reino do sul, e chega um momento de calmaria entre os reinos. O reinado de Jeroboão II era um reinado pacífico e próspero. O povo começou a prosperar, riqueza, tinha paz não somente contra Judá, mas também contra os inimigos. E ali o povo de Israel começou a pensar, será que Deus está novamente conosco? Será que essa prosperidade é a mão do Senhor vindo conosco novamente? Será que o poderoso Senhor vai voltar a pesar a sua mão contra os nossos inimigos? E é nesse contexto que o profeta Amós surge. E o profeta Amós, inicialmente, se você ler na primeira parte do livro, é só profecia, pancada, sangue, só profecia dura contra os inimigos do Senhor. Esses, os mais conhecidos, Damasco, Gaza, que eram os filisteus, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Então, essas profecias, as primeiras profecias do profeta Amós, caíram como uma luva no coração de Jeroboão, dos seus sacerdotes e daquele povo. Disse, o Senhor está dando sinal, além de nós estarmos prosperando, Ele está pesando a mão contra os nossos inimigos, não tem nada melhor.
Só que, contudo, todavia, entretanto, se o Senhor ele pesa a mão nos inimigos, ele não é indiferente com o seu próprio povo. Se o seu povo está desalinhado com o Senhor, ele também pesa a mão. E nesse contexto, Amós começa a confrontar Israel, os seus altares idólatras, a sua imoralidade sexual. No livro de Amós fala que pai e filho possuíam a mesma mulher, uma adoração totalmente leviana e deturpada, ofertas vazias, a justiça, a opressão dos fracos e dos pobres. E nesse contexto, Amós começa a profetizar contra o povo de Deus. E aí, aqueles que até então estavam gostando, se revelam contra Amós. Que é isso? A gente estava indo tão bem, como é que você traz uma palavra dessa tão dura? E é nesse contexto que nós vamos ler Amós 7, a partir do verso de número 10. Aqui, um falso profeta, Amazias, entra em afronta, entra em conflito com o profeta do Senhor. Um confronto não de luta física, mas um confronto de palavras, um confronto entre a verdade e a mentira. Diz assim o texto sagrado, Amós capítulo 7, a partir do verso 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada, suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Dura, hein, gente? Essa profecia de Amós, e dando apenas uma clareada nessa situação. Imagine um ringue onde dois gladiadores vão lutar. De um lado, Amazias, com toda a pompa religiosa a serviço do rei. Imagine um cara bem vestido, coberto de ouro, coberto de poder, de glória, por estar próximo ao templo de Betel, muito provavelmente com seus seguidores do lado, assistindo o confronto dele, porque não achar até que Amazias tinha soldados do rei ao seu favor. E do outro lado do ringue está Amós, como eu gosto de brincar no Ceará, uma orelha seca, talvez sujo, maltrapilho, sem muita pompa, sem nenhum glamour, mas em obediência ao que o Senhor tinha dito. E nesse confronto, esses homens começam a debater. E essa luta começa já com Amazias dando um golpe baixo. No boxe tem aquela regra, né, que você não pode dar um golpe abaixo da linha de cintura. Amazias já começou jogando baixo. Ele pega e envia uma carta para o rei, mentindo a respeito de uma conspiração de Amós. Ô Jeroboão, tem um tal de um profeta aqui que está dizendo que você vai morrer e está dizendo que Israel vai ser levada para o exílio. E não podemos esquecer que a história nos deixa relatos que muitos reis matavam profetas que iam de encontro ao seu pecado, ao seu proceder. E ao mandar essa carta, ele já estava dando uma carteirada em Amós. Amós, eu tenho panos quentes, e se apertar você corre o risco até de ser morto, porque eu já enviei a sua mensagem a Jeroboão. E depois a luta segue com Amazias dando outro golpe baixo, querendo menosprezar o profeta de Deus. Ou você
seu pastor de gado, seu colheitador, o que é que você está querendo profetizar aqui no tempo do rei, aqui em Betel? Vai embora, vai ganhar o seu pão lá em Judá, não tem o que você fazer aqui não. Tentando afrontar, tentando intimidar o profeta do Senhor. E Amós, imagina a serenidade, a tranquilidade, a coragem desse homem de Deus. Não adianta querer me intimidar e me inferiorizar, porque eu não disse que sou profeta. Nem tampouco disse que pertenço a clãs de profetas e nem fui estudado, apenas estou aqui em obediência ao Senhor. Mas agora, o Senhor mudou o tom da conversa. Porque até então, Amazias, a profecia era somente para Israel num campo geral. Mas agora o Senhor está dando uma profecia além desta para você. O Senhor está dizendo que a sua mulher vai virar prostituta na cidade. Os seus filhos morrerão à espada. A sua terra vai ser assolada, você vai perder suas posses e você morrerá num exílio distante. E nesse contexto, ocorreu esse debate, esse diálogo, esta afronta. E lendo esse texto bíblico, nós podemos tirar 4 lições. A primeira delas é que o inimigo afronta e muitas vezes rejeita a graça de Deus. A gente pode comprovar isso nos versos 10 e 12, onde Amazias diz que Amós estava conspirando e também diz que a nação não suportaria aquelas palavras e também manda o profeta embora e menospreza o profeta. O que se vê aqui com Amazias, meus amados irmãos, e com o povo de Israel, não é muito diferente do que a gente vê em nossos dias. Muitas vezes o Senhor, Ele quer alcançar uma pessoa, Ele demonstra a sua graça, Ele faz um alerta, Ele envia um homem, uma mulher de Deus, e muitas vezes essa pessoa com o coração petrificado, de dura cerviz, essa pessoa retorna com afronta, retorna com obstinação, e foi exatamente isso que Amazias fez. E não satisfeito, ele joga sujo, ele mente, ele relativiza a palavra de Deus, porque qual era a preocupação do profeta que não era profeta de Deus? O Jeroboão, ele está falando coisas que o povo não vai suportar. Enquanto ele estava falando de bênção, enquanto ele estava falando da maldição dos inimigos, estava tudo certo. Mas agora ele está falando contra a gente, Jeroboão. O povo não vai suportar essa dura palavra. E meu amado irmão, minha amada irmã, quem nunca passou, talvez, um confronto por ser cristão, por muitas vezes não aceitar certas coisas, por dizer não faço, por dizer a minha religião não permite, isso está contra os princípios do meu Deus, e isso é natural, nós seremos confrontados, mas nós temos que perseverar no Senhor e ser corajoso em obediência. A segunda lição é que Amós nos deixa é que coragem é ter humildade. Está no verso 14, onde ele diz: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Eu fico imaginando o impacto dessa tranquilidade, dessa autoconfiança de Amós no seu opressor, porque ele vem querendo diminuir, dizendo: oh, você é apenas um vidente, vai embora, vai para ajudar, sai daqui, vai tentar ganhar o teu pão lá, aqui não tem espaço para você. Mas você só consegue humilhar um soberbo, ninguém consegue humilhar um humilde. E Amós diz: eu não disse que sou profeta, nem sou de clã de profeta, eu estou aqui apenas em obediência ao Senhor. E tem um exemplo que eu gosto muito de um herói da fé do século XVII, William Carey, britânico, que na sua adolescência trabalhou como sapateiro e depois ele se entrega à obra do Senhor e se torna missionário da Índia, ofertando toda a sua vida para o evangelho naquele local, em evangelismo aos indianos. Só que esse homem, talvez de uma origem humilde e não era letrado, ele começa a se tornar um homem muito sábio, um dos maiores eruditos da sua época.
bilíngue ou até poliglota, e um profundo conhecedor da Bíblia e de outras ciências, etc. E em um dos seus discursos, um opositor quer diminuir William Carey, querendo colocar ele numa posição de desconforto. Esse homem se levanta e diz: vocês sabem que esse homem lá na Inglaterra, ele era um sapateiro? Querendo afrontar a imagem e a reputação daquele homem. E William Carey dá uma resposta magnífica: não, filho, eu não era sapateiro, eu era apenas um remendão. Sapateiro era o outro para quem eu trabalhava, eu apenas estava lá como auxiliar de sapateiro. E que nós possamos aprender que muitas vezes a verdadeira coragem é ter humildade. Não está na arrogância, não está na afronta, não está em ter um ego altivo. A terceira lição é: coragem é reconhecer quem Deus é. Amós 7,15. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Após assumir a sua limitação, Amós segue no ciclo completo. Eu já sei que nada sou realmente um pastor de ovelha, um homem do campo, não tenho status, não tenho nobreza, não tenho ascendência social ou qualquer outra coisa, mas tem uma coisa: o Senhor, o soberano, o eterno, o Senhor de todas as coisas, Ele sim me deu uma ordem explícita. E como seu servo, eu não poderia rejeitar. Talvez eu preferia estar no meu campo, cuidando das minhas coisas, dos meus negócios, mas não tem como receber uma ordem direta do próprio Deus e se tornar inerte a isso. Eu estou aqui em obediência ao Senhor e reconheço quem Ele é, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno e o Perfeito. E reconhecer quem Deus é, meus amados irmãos, é algo muito importante. Não reconhecer num campo teórico. Muitas pessoas reconhecem Jesus num campo teórico. Teoricamente, Jesus é um cara legal. Teoricamente, Jesus ele não fez mal para ninguém. Teoricamente, Jesus é amor, é paz, é graça. Mas a diferença está entre aqueles que se sujeitam ao senhorio de Cristo e o reconhecem como Senhor do universo, Senhor de todas as eras, o Todo-Poderoso. E Amós aqui se sujeita dizendo: tanto eu sou humilde, como também eu reconheço a quem eu me sujeito, que é o próprio Senhor, o Deus de Israel. E aqui, meus amados irmãos, o ponto 4. Voltando à frase inicial, é: a verdadeira coragem é obedecer a Deus. Esta é a verdadeira coragem. Que depois de ser confrontado, depois de ser afrontado, depois de ser intimidado, Amós, ele se viu em uma bifurcação. Obedecer e avançar, ou retroceder e se acovardar. E muitas vezes essa bifurcação se apresenta a todos nós durante a nossa vida. Obedecer a Deus ou se acovardar, e muitas vezes prezar pela ciência, prezar pelo que os homens dizem, prezar por teorias, por filosofias. Porque ali Amós, não podemos esquecer que até então ele estava profetizando genericamente contra Israel. Mas imagine a coragem desse homem, quando o Senhor, naquele diálogo, naquele embate, naquele confronto, ele dá uma profecia direta contra aquele cara todo-poderoso. E Amós tinha duas opções: calar, botar a sua viola no saco e ir embora, ou não, retroceder e dizer: eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Se o resultado disso aqui for morte, eu já estou num bom lugar com o meu Senhor. E ali ele confronta o falso profeta e diz: você morrerá no exílio, seus filhos morrerão à espada, a sua mulher se tornará uma prostituta e as suas terras serão desoladas. Tem que ser cabra macho ou não, gente, para dar uma profecia na cara dura dessa? É muita coragem, mas não é uma coragem de bravura, não é uma coragem de intrepidez. Isso não está relacionado ao tom da voz, isso não está relacionado se ele empurrou ou não, ou colocou o dedo na cara. Isso está relacionado a uma sujeição ao Senhor. Se o Senhor mandou fazer, eu faço. Se o Senhor mandou dizer, eu cumpro. Se a palavra do Senhor está alinhada com isso, eu obedeço e não questiono.
E nesse contexto, meus amados irmãos, nós temos vários conceitos. Quem eram os valentes das arenas romanas? Os gladiadores que lutavam por fama, dinheiro e liberdade? Ou muitas vezes nessas mesmas arenas, mártires do Senhor que entravam mudos e eram confrontados para negar sua fé e calados eram degolados? Quem era o verdadeiro valente? O gladiador ou o homem de Deus que não negava a sua fé? E fazendo um link com Atos 5:29, a bifurcação que Amós enfrentou foi exatamente a mesma bifurcação que Pedro e os apóstolos enfrentaram no livro de Atos, quando os religiosos prendem Pedro e dizem: eu não falei que era para vocês se escalarem, não falei que não era para vocês falarem mais de Cristo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: convém primeiro obedecer a Deus ou aos homens? Convém primeiro, Igreja Batista Manaim, obedecer a Deus ou aos homens? Essa é a pergunta que o Senhor faz para todos nós. E isso vai nortear o nosso proceder. Isso vai nortear o nosso caráter. Isso vai nortear como nós criamos nossos filhos, como nós nos portamos em nossos casamentos, nos nossos negócios, na nossa linha profissional. Convém, você que está nos assistindo no YouTube, obedecer primeiro a Deus ou aos homens? Nós sempre estaremos nessa bifurcação. E aquele que quer agradar todo mundo acaba sem agradar ninguém. E o nosso papel é agradar o nosso único Senhor. O nosso único Senhor. E nesse conceito de valentia, de bravura, entre a falsa e a verdadeira coragem, maridos e esposas, a verdadeira coragem não é o que o mundo diz por aí não. Que você tem que ser altivo, falar o que pensa, meter o dedo na cara, não guardar nada. Se quiser sair de casa e fazer e acontecer, não. A verdadeira coragem é viver um casamento segundo os princípios bíblicos. Pai e mãe, a verdadeira coragem não é delegar a criação dos nossos filhos para escolas caras, para muitas coisas e dizer: eu faço o melhor pelo meu filho, eu me mato, eu dou o meu sangue pelo meu filho. E nada contra querermos o melhor para o nosso filho. Mas antes disso, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Esta é a verdadeira coragem. A verdadeira coragem é estarmos num campo profissional que, por si só, é uma arena de batalha, e ali você ser norteado pelos seus princípios em cada relação profissional. Isso eu não faço, isso eu não concordo, eu não sonego, eu não pago propina. Não tem duas conversas, é sim, sim e não, não. Esta é a verdadeira coragem. Chegando já para a conclusão, meus amados irmãos, recapitulando aqui sobre a verdadeira coragem. Primeiro ponto é, fato, o inimigo vai nos confrontar. Quer seja na saúde, quer seja no relacionamento, quer seja no dinheiro, como o pastor Caio falou no domingo. Mas a nossa postura é que vai dizer muito quanto à nossa fé e quanto à nossa verdadeira coragem. Coragem é ter humildade. O mundo diz: faça, aconteça, seja altivo, seja o cara. Mas a maior posição de um homem na terra é, no máximo, ser filho do cara. Porque o cara só existe um, o Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Não existe outro cara além deste. Coragem é reconhecer quem Deus é, saber que Ele é soberano e como servos nós não temos a nossa vida sob o nosso controle. Nós temos a nossa vida em serviço ao nosso Senhor. E a nossa coragem é obedecer a Deus. Convém obedecer a Deus ou aos homens. E da mesma forma, meus amados irmãos, que Deus demonstrou a sua graça a Amazias, o falso profeta, demonstrou a sua graça ao povo de Israel, Ele continua demonstrando a sua graça ainda hoje. Ele continua dizendo: ainda há tempo, arrependa-se, volte para mim, largue os falsos ídolos, largue, quebre os altares dentro do seu coração. Eu sou o seu único Senhor. O Senhor continua dizendo: volte para mim, ainda dá tempo. Só que da mesma forma que para o povo de Israel o juízo de Deus chegou, e ali as 10 tribos do norte realmente foram para o exílio e foram dizimadas,
e até hoje não se tem mais notícias delas. O Senhor, ele seguiu apenas com o Reino do Sul. E da mesma forma que aconteceu lá, o Senhor está dando alertas. Volte-se para mim, volte-se para mim. Ainda há tempo, se arrependa de todo o coração, porque vai chegar um momento que daquela mesma forma o juízo de Deus chegou, ele vai chegar. Infelizmente, muitas pessoas vão estar igual aquele profeta, igual aquele falso profeta, desdenhando do Senhor, achando que é mentira, achando que não é tão duro assim, porque aquele mesmo Deus que é gracioso, que é amoroso, ele também é justo, ele também é justo. E cabe a nós obedecê-lo ou rejeitá-lo. E Amós foi sim um grandiosíssimo exemplo de coragem. Que coragem, que homem de Deus, intrépido, valente no bom sentido, no sentido bíblico. Mas não podemos esquecer que o verdadeiro valente, o maior de todos os valentes, foi aquele que como um cordeiro mudo, caminhou para a cruz do Calvário, assumindo o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Mudo, calado, não por falta de poder, mas por excesso de amor. Ele tinha todo o poder, ele mesmo falou, para com isso, eu não poderia pedir para o meu pai mandar uma legião de anjos e resolver tudo isso, mas a minha coragem está em obedecer ao meu Deus e seguir com um plano, por amor da minha e da sua vida. Ele é o perfeito corajoso, aquele que obedeceu até o fim, até a morte de cruz. E nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, nós só temos dois caminhos. Aquela mesma bifurcação que apareceu para Amós, ela se apresenta para nós. Convém obedecer a Deus ou aos homens. Ou você obedece a Deus, ou você está em rebelião contra Deus. Ou você é um profeta humilde, subserviente ao Senhor como Amós, ou você é um cara bem visto pelos homens, com toda a pompa como Amazias, mas em rebelião com o Senhor. E o Senhor pergunta, quem é você nessa noite? Amós ou Amazias? Um homem humilde que sujeita ao Senhor, ou um homem arrogante que é bem visto pelo mundo? A pergunta continua sendo essa. Que o amor do Deus poderoso, que a graça do Filho, o perfeito, encoraje, e que a comunhão do Espírito Santo, que nos guia, que nos norteia, esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Que Deus te abençoe. Vão na paz.